Leitura do livro apócrifo da Bíblia, o livro segundo Tomé, o Dídimo. Introdução. Em 1945, no Alto Egito, na região de Nag Hammadi, deu-se uma descoberta extraordinária. Um camponês árabe encontrou em uma das 150 cavernas existentes em certa montanha pergaminhos extremamente valiosos. Essas grutas eram usadas como sepulcros desde a sexta dinastia há uns 4.300 anos. Os pergaminhos estavam encerrados em um jarro de barro de quase 1 metro de altura. Essa história guarda muitas semelhanças com o achado dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, ocorrido 2 anos depois, em 1947. Em ambos os casos, por total ignorância, muitos dos textos foram queimados como lenha, outros viraram sapatos, outros ainda reverteram ao pó ao serem desenrolados sem os cuidados técnicos que exigiam. Os manuscritos de Nag Hammadi fazem parte hoje do acervo do Museu Copta do Cairo. Entre essas maravilhas encontrou-se o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, que o autor qualifica de secreto. Com ele estava o Evangelho de Felipe, totalmente distinto dos demais textos desse gênero, e que apresentaremos em outro áudio. Por um trecho de Felipe, talvez se explique o porquê dessa voga atual de apresentar Jesus como um homem comum tomado de paixão por Madalena. Voga que tem como mais recente e rumoroso exemplo a última tentação de Cristo de Kazantzakis. Eis o trecho a que nos referimos. Abre aspas. A Sofia, a quem chamam a estéril, é a mãe dos anjos. A companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os discípulos e a beijou na boca repetidas vezes. Os demais lhe disseram: por que a queres mais que a nós todos? O Salvador respondeu e lhes disse: por que vos importais que não vos queira tanto quanto a ela? Fecha aspas. Além desses 2 evangelhos, também estavam entre os achados o Evangelho da Verdade e o Evangelho dos Egípcios, o livro secreto de Tiago, o Apocalipse de Paulo, a carta de Pedro a Felipe e o Apocalipse de Pedro. O Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, é uma coletânea de logia, frases ou palavras atribuídas a Jesus Cristo e parábolas evangélicas. Esse texto era muito citado como Evangelho de Tomé, que não se deve confundir com o Evangelho pseudo-Tomé. Juntamente com o de Felipe, foi muito usado pelos maniqueus. O interessante é que muito se lia nos escritos dos doutores da Igreja a respeito desse Evangelho, mas não se lhe conhecia o texto. Uma vez encontrado, uma surpresa. Das 114 logia, 17 já eram conhecidas nos fragmentos papiráceos de Oxirrinchos, papiro do século III, descoberto em Bequinesa, antiga Oxirrinchos, em 1907. É nitidamente um evangelho gnóstico, com alguns textos de difícil entendimento, muitas vezes devido
a distorção da tradução do grego para o copta. Além disso, há dúvidas quanto à língua do original, se o semita ou o siríaco. Mas o texto em questão parece não passar mesmo de tradução. Há uma expressão muito usada nos textos religiosos: cingir os rins. Significa estar alerta. É que as roupas naquela época eram largas, soltas e longas. Quando iam caminhar ou trabalhar, passavam um cinto para prender a roupa e encurtá-la ao mesmo tempo. No entanto, é difícil hoje aprender o significado da expressão, abre aspas, para que seus olhos não sejam danificados ou para que não se quebrem, fecha aspas. Para melhor compreender o versículo 105, ver João, capítulo 8, versículos 33 a 42. Iniciando o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. São estas as palavras secretas que Jesus o Vivo proferiu e que Dídimo, Judas Tomé, escreveu. 1. Ele disse: aquele que encontrar o significado destas palavras não provará a morte. 2. Jesus disse: aquele que busca, não pare de buscar até que encontre, e quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á, e reinará sobre o todo. 3. Jesus disse: se aqueles que vos guiam vos disserem: vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem: ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. 4. Jesus disse: o homem carregado em anos não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias a respeito de onde está a vida, e ele viverá. Pois muitos que estão em primeiro lugar ficarão em último e se tornarão um só. 5. Jesus disse: reconhece o que é visível para ti, e o que te é oculto te será desvelado. Pois que nada há de oculto que não haja de ser manifestado. 6. Seus discípulos perguntaram-lhe e disseram: queres que jejuemos? Como deveremos rezar e deveremos dar esmolas? E que dieta deveremos seguir? Jesus disse: não mintais, não façais aquilo que odiais, pois todas as coisas são manifestadas ante a verdade. Nada há de oculto que não venha a ser desvelado, e nada há de coberto que permaneça sem ser descoberto. 7. Jesus disse: bendito o leão que for comido pelo homem, pois que o leão tornar-se-á homem. E maldito o homem que for comido pelo leão, pois que o leão tornar-se-á homem.
8. Ele disse: O homem é como o pescador sábio que joga sua rede ao mar e a puxa cheia de pequenos peixes. No meio deles, acha um peixe tão grande e bom que o pescador sábio devolve ao mar todos os pequenos peixes. Escolhe o peixe grande sem remorsos. Quem tem ouvidos, que ouça. 9. Jesus disse: Vede, o semeador saiu, encheu suas mãos e semeou. Algumas sementes caíram no caminho. Os pássaros vieram e as recolheram. Outras caíram na pedra e não puderam enraizar-se na terra e não germinaram. E outras caíram em solo fértil e germinaram e deram bons frutos. Nasceram na proporção de 60 por unidade e 120 por unidade. 10. Jesus disse: Vim para atear fogo ao mundo, e vede, eis que estarei vigiando até que ele arda. 11. Jesus disse: O céu passará e também passará aquele que estiver acima dele. E os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos tempos em que comieis o que era morto, vós o tornáveis vivos. Quando vierdes à luz, que havereis de fazer? No dia em que éreis um, vós vos tornastes dois. Mas quando vos tornastes dois, que fizestes? 12. Os discípulos disseram a Jesus: Sabemos que te apartarás de nós. Quem será aquele que nos vai chefiar? Jesus disse-lhes: No presente estágio, dirigi-vos a Tiago, o justo, para que os assuntos do céu e da terra incorporem-se no ser. 13. Disse Jesus aos seus discípulos: Fazei uma comparação e dizei-me com quem me pareço. Simão Pedro respondeu-lhe: És como um anjo justo. Mateus lhe disse: És como um sábio. Disse-lhe Tomé: Mestre, meus lábios são totalmente incapazes de dizer-te com quem te pareces. Jesus disse: Não sou teu mestre, porque bebeste e te tornaste ébrio com a fonte borbulhante que te desvelei. E ele o tomou, levou-o à parte e lhe disse 3 palavras. Quando Tomé tornou para junto dos companheiros, perguntaram-lhe: Que te disse Jesus? E Tomé respondeu-lhes: Se vos disser uma só das palavras que ele me disse, pegareis pedras e me apedrejareis, e sairá fogo delas e sereis queimados. 14. Jesus lhes disse: Se jejuardes, pecareis contra vós próprios. Se orardes, sereis condenados. E se derdes esmolas, levareis malefícios a vosso espírito. E quando fordes a quaisquer terras, e ao vaguear pelas redondezas vos receberem, comei o que puserem à vossa frente. Curai os que estiverem doentes em meio deles, pois o que entrar pela vossa boca não vos corromperá, mas o que sair de vossa boca, eis o que vos corromperá. 15. Jesus disse:
Quando virdes aquele que não nasceu de mulher, prosternai-vos de face no chão e adorai-o. Ele é vosso Pai. 16. Disse Jesus: os homens possivelmente pensam que vim para derramar a paz sobre o mundo. E o que eles não sabem é que vim para derramar a discórdia na terra, fogo, espada, guerra. Haverá, pois, 5 em uma casa. 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai, e eles serão solitários. 17. Disse Jesus: dar-vos-ei o que os olhos jamais viram, e ouvidos jamais ouviram, e mãos jamais tocaram, e o que nunca brotou no coração do homem. 18. Os discípulos disseram a Jesus: diz-nos como será o nosso fim. Jesus lhes disse: descobristes então o princípio para que possais perguntar sobre o fim? Bendito aquele que se mantiver no princípio, pois que não provará da morte. 19. Jesus disse: bendito aquele que era antes de existir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minha palavra, estas pedras vos servirão. Há, pois, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão nem no inverno, e suas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará da morte. 20. Os discípulos disseram a Jesus: diz-nos com que se parece o reino dos céus. Ele lhes disse: é como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando ela cai na terra arada, produz grandes galhos e se torna abrigo para os pássaros do céu. 21. Maria perguntou a Jesus: a quem se parecem os discípulos? E ele lhe respondeu: eles são como criancinhas que se instalaram num campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo aparecerem e lhes disserem: devolvei nossos campos, eles se despojam de suas roupas diante deles e lhes devolvem os campos. Entretanto, eu digo: se o dono da casa souber que o ladrão vai vir, ficará de vigia e não o deixará entrar na sede do seu reino para levar seus haveres. Deveis então tomar cuidado com o mundo. Cingi fortemente vossos rins, para que os salteadores não encontrem uma forma de chegar a vós, porque encontrarão o proveito que imaginais. Deixai que haja dentre vós um homem compreensivo. Quando a fruta amadurece, ele vem depressa com a foice na mão e a colhe. Aquele que tem ouvidos, que ouça. 22. Jesus viu criancinhas que estavam sendo amamentadas. Disse aos seus discípulos: essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Disseram-lhe: poderemos então, como crianças, entrar no reino? Jesus disse-lhes: quando fizerdes de 2 1, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno, e o de cima tal qual o de baixo,
E quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher, quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé, uma imagem no lugar de uma imagem, aí então entrareis no reino. Disse Jesus: Eu vos escolherei na razão de 1 em 1000, 2 em 10.000, e sereis todos como um só. 24. Seus discípulos disseram: Mostra-nos o lugar em que estás, pois é necessário que nós te busquemos. Respondeu-lhes ele: Aquele que tem ouvidos que ouça. Dentro de um homem iluminado há luz, e ele ilumina o mundo todo. Quando ele não brilha, há trevas. 25. Disse Jesus: Ama teu irmão como tua alma, protege-o como a pupila de teus olhos. 26. Disse Jesus: Vês o cisco que estás no olho de teu irmão, mas a trava que está no teu olho, esta não vês. Quando tirares a trave de teu olho, aí poderás ver claramente para tirares o cisco do olho de teu irmão. Jesus disse, 27. Se não fizerdes jejum do mundo, não encontrareis o reino. Se não guardardes o sabá como sabá, não vereis o Pai. 28. Disse Jesus: Tomei meu lugar no meio do mundo e em carne apareci a eles. Encontrei-os todos ébrios, e no meio deles ninguém encontrei sedento. E minha alma turbou-se pelos filhos dos homens, porque eles são cegos em seu coração, e não veem que vazios vieram ao mundo, e vazios tentam sair do mundo outra vez. Mas agora estão ébrios. Quando se livrarem do vinho, aí então arrepender-se-ão. 29. Disse Jesus: Se a carne veio a existir por causa do Espírito, isso é uma maravilha. Mas se o Espírito veio a existir por causa dela, é a maravilha das maravilhas. Mas o que me maravilha é como essa grande riqueza fez sua morada em tal pobreza. 30. Disse Jesus: Onde há 3 deuses, há deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. 31. Disse Jesus: Nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. 32. Disse Jesus: Uma cidade que é construída no alto de uma montanha, sendo fortificada, não pode cair, porém não pode jamais ser escondida. 33. Disse Jesus: Aquilo que ouvirdes com um ouvido e com o outro, proclamai do alto de vossos telhados. Pois que ninguém acende um candeeiro e põe-lhe em cima uma redoma,
nem o coloca em um lugar escondido, mas prepara-lhe um pedestal para que todos que entrem e saiam possam ver a luz. 34. Disse Jesus: se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. 35. Disse Jesus: não é possível que alguém entre na casa de um forte e o submeta, a não ser que lhe ate as mãos. Aí então pode pilhar-lhe a casa. 36. Disse Jesus: não vos preocupeis de manhã à noite, e da noite à manhã com o que havereis de vestir. 37. Seus discípulos disseram: quando irá desvelar-te a nós e quando haveremos de ver-te? Respondeu-lhe Jesus: quando vos despirdes, sem sentir-vos envergonhados, e puserdes vossos vestidos sob vossos pés, e como crianças pisardes neles, aí podereis ver o Filho daquele que é vivo, e não tereis medo. 38. Disse Jesus: muitas vezes desejastes ouvir estas palavras que eu vos digo, e não tivestes a quem mais recorrer para ouvi-las. Haverá dias em que me procurareis e não me achareis. 39. Disse Jesus: os fariseus e os escribas receberam as chaves do conhecimento e as esconderam. Eles não entram e não deixam entrar aqueles que querem. Mas vós tornai-vos espertos como as serpentes e inocentes como as pombas. 40. Disse Jesus: uma videira foi plantada sem o pai, e como não se firmou, será arrancada por suas próprias raízes e será destruída. 41. Disse Jesus: aquele que tem a mão cheia, a este lhe será dado, e aquele que não tem, dele será tirado até o pouco que tem. 42. Disse Jesus: tornai-vos transeuntes. 43. Seus discípulos disseram a ele: quem és tu que dizes tais coisas a nós? Disse Jesus a eles: pelo que eu vos falo, não sabeis quem sou? Pois vos tornastes como judeus que amam a árvore, odeiam seu fruto, e amam o fruto, mas odeiam a árvore. 44. Disse Jesus: aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado, e aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não será perdoado, nem na terra, nem no céu. 45. Disse Jesus: não se colhem uvas de espinheiros, nem se apanham figos dos cardos, pois que eles não dão frutos. Um bom homem faz sair o bem de seu tesouro. Um homem mau faz sair coisas más de seu tesouro mau, que está em seu coração, e fala coisas más. Pois da abundância do coração ele faz sair coisas más. 46. Disse Jesus: de Adão a João Batista,
não há quem entre eles, nascido de mulher, haja sido maior que João Batista, para que seus olhos não sejam danificados. Mas eu disse que dentre vós quem se tornar criança conhecerá o reino e se tornará maior que João. 47 Disse Jesus: É impossível para um homem montar 2 cavalos e retesar 2 arcos, e é impossível a um escravo servir a 2 senhores, pois que honrará um e ofenderá a outro. Nenhum homem bebe um vinho velho e em seguida deseja beber um vinho novo. E não se põe vinho novo em odre velho, para que não se o quebre. E não se põe vinho velho em odre novo, para que não se o estrague. Não se cose um remendo de pano velho em roupa nova, porque se tornará um buraco. 48 Disse Jesus: Se 2 fizerem as pazes em uma mesma casa, dirão à montanha: Move-te, e ela se moverá. Disse Jesus. 49 Bem-aventurados o solitário e o eleito, pois que encontrarão o reino, porque dele vieram e a ele retornarão. 50 Disse Jesus: Se vos disserem, qual a vossa origem? Dizei-lhes, viemos da luz, de onde a luz se originou dela mesma. Ela permaneceu e revelou-se a si mesma em sua imagem. Se vos disserem, quem sois vós? Dizei-lhes, somos seus filhos e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem, qual é o sinal do vosso Pai em vós? Respondei-lhes, é o movimento e o repouso. 51 Seus discípulos disseram a ele, quando sucederá o repouso dos mortos e quando chegará o novo mundo? Respondeu-lhes ele, o que esperais já veio, mas não sabeis. 52 Seus discípulos disseram a ele, 24 profetas falaram em Israel e todos eles falaram de ti. Disse-lhes ele, rejeitais o vivo que está à vossa frente e falais dos mortos. 53 Seus discípulos disseram a ele, é a circuncisão vantajosa? Respondeu-lhes ele, se fosse vantajosa, vossos pais vos gerariam circuncidados em vossas mães. Mas a verdadeira circuncisão no espírito, essa se torna vantajosa em todos os sentidos. 54 Disse Jesus, benditos os pobres, porque deles é o reino dos céus. 55 Disse Jesus, todo aquele que não odeia seu pai e sua mãe, não será capaz de ser meu discípulo, e todo aquele que não odiar seus irmãos e suas irmãs, e não tomar sua cruz no meu caminho, não me serve a mim. 56 Disse Jesus, aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver,
e aquele que encontrou um cadáver, o mundo não serve para ele. 57, disse Jesus. O reino do Pai é como o homem que tem boa semente. Seu inimigo vem à noite, semeia o joio no meio da boa semente. O homem não permite que seus servos arranquem o joio, e diz-lhes: isto para que não suceda que ao arrancar o joio, venha também o trigo. No dia, porém, da colheita, o joio aparecerá, será arrancado e queimado. 58, disse Jesus. Bendito o homem que sofreu porque encontrou a vida. 59, disse Jesus. Levai em consideração o vivo, enquanto estáis vivos, senão morrereis e tentareis vê-lo e não o conseguireis. 60. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judeia. Ele disse a seus discípulos: por que este homem leva o cordeiro consigo? Eles responderam: para matá-lo e comê-lo. Ele lhes disse: enquanto ele estiver vivo, não o comerá. Somente quando o tiver matado e ele for um cadáver. Disseram eles: de outra forma, ele não o conseguiria. Disse-lhes ele: buscais um lugar para vós no repouso. Porém, só se vos tornardes cadáveres e fordes comidos. 61. Disse Jesus: dois descansarão em um leito, um morrerá, outro viverá. Perguntou Salomé: quem és tu, homem, e de quem és filho? Tu que te sentaste em meu banco e comes de minha mesa. Respondeu-lhe Jesus: sou o que vem daquele que é igual. A mim me foi dado das coisas de meu Pai. Disse Salomé: sou tua discípula. Disse Jesus a ela: por conseguinte te digo, se alguém pertencer ao igual, será preenchido de luz, mas se for dividido, estará cheio de trevas. 62, disse Jesus: eu conto meu segredo aos que forem dignos do meu segredo. O que tua mão direita fizer, não deixes que a esquerda saiba. 63, disse Jesus. Havia um homem rico que tinha muito dinheiro, e ele disse: usarei meu dinheiro para semear, colher e plantar, e encherei meu celeiro de frutas, para que nada me falte. Era isso que ele sentia em seu coração, e aquela noite ele veio a morrer. Aquele que tem ouvidos, que ouça. 64, disse Jesus. Um homem tinha convidados. E quando a ceia estava preparada, enviou seu servo para avisá-los. Foi ao primeiro e disse-lhe: meu senhor te convida. E ele disse: tenho algumas questões contra alguns comerciantes. Eles virão a mim esta noite. Devo dar-lhes minhas ordens. Rogo ser escusado de ir cear. Ele foi a outro e disse-lhe: meu senhor te convida. Ele disse: comprei uma casa e eles precisam de mim por um dia. Não terei tempo. E foi a outro e disse-lhe: meu senhor te convida. E ele disse:
Meu amigo vai casar-se e estou lhe preparando um jantar. Não poderei comparecer. Rogo ser escusado do jantar. Ele foi a outro e disse: Meu senhor te convida. Ele disse: Comprei uma fazenda e vou receber o arrendamento. Não poderei ir. Rogo ser escusado de ir. O servo foi ao patrão e disse: Aqueles que convidaste para cear escusaram-se. O patrão disse ao seu servo: Vai pelas estradas, traz os que encontrares, para que possam cear. Negociantes e comerciantes não entrarão nos lugares de meu pai. 65. Ele disse: Um homem honesto tinha uma vinha. Ele a deu a uns agricultores para que trabalhassem nela e dela pudessem receber os frutos. Mandou seu servo para que os agricultores lhe dessem os frutos da vinha. Eles prenderam seu servo, bateram-lhe. Mais um pouco e o teriam matado. O servo foi e contou a seu senhor. E o senhor disse: Talvez não o reconhecessem. Ele mandou outro servo. Os agricultores bateram nele também. Então o dono mandou seu próprio filho. Ele disse: Talvez respeitem meu filho. Assim que aqueles agricultores souberam que era o herdeiro da vinha, sujeitaram-no e o mataram. Aquele que tem ouvidos, que ouça. 66 Disse Jesus: Mostra-me a pedra rejeitada pelos construtores. É a pedra angular. 67 Disse Jesus: Todo aquele que conhece o todo, mas não conhece a si próprio, a este falta tudo. 68 Disse Jesus: Felizes sereis vós, quando vos odiarem e vos perseguirem. E não havereis de encontrar um só lugar onde não sereis perseguidos. 69 Disse Jesus: 69a Felizes daqueles que foram perseguidos em seu coração. Estes são os que, na verdade, conheceram o Pai. 69b Felizes os que têm fome, porque seu ventre será preenchido com o que desejam. 70 Disse Jesus: Se derdes à luz o que tendes dentro de vós, o que tendes dentro de vós vos salvará. Se não tendes dentro de vós, o que não tendes dentro de vós vos matará. 71 Disse Jesus: Eu destruirei esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. 72 Um homem disse a ele: Diz aos meus irmãos que dividam comigo os bens de meu pai. Ele lhe disse: Ó homem, quem nomeou a mim como aquele que há de dividir? Voltou-se aos seus discípulos e lhes disse: Não sou aquele que divide, sou? 73 Disse Jesus: A colheita é verdadeiramente grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, implorai ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores para a colheita. 74 Ele disse: Senhor, muitos estão em volta da cisterna, mas ninguém entra nela. 75 Disse Jesus: Muitos estão à porta, mas somente os solitários entrarão na câmara nupcial.
76 disse Jesus: o reino do Pai é como um homem, um mercador, que possuía muitas mercadorias e encontrou uma pérola. O mercador foi prudente. Ele vendeu as mercadorias, comprou a pérola para si. Buscai vós também o tesouro imperecível e perene, aquele que nenhuma traça pode roer e verme algum pode destruir. 77 disse Jesus: eu sou a luz que paira acima de todas as coisas. Eu sou o todo. O todo veio através de mim e o todo emana de mim. Parti um pedaço de madeira. Lá estou. Levantai uma pedra e ali me encontrareis. 78 disse Jesus: por que ides ao deserto? Para ver o junco sacudido pelo vento? E para ver um homem envolto em finos panos? Vede, vossos reis e os altos dignatários são aqueles que vestem finas roupas, no entanto não conseguirão conhecer a verdade. 79. Uma mulher da multidão disse a ele: bendito seja o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Disse-lhe ele: benditos aqueles que ouviram a palavra do Pai e aguardaram verdadeiramente, pois haverá dias em que irás dizer: bendito o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram. 80 disse Jesus: aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver, mas aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. 81 disse Jesus: aquele que se tornar rico, que venha ser rei, e aquele que tiver poder, que renuncie a ele. 82 disse Jesus: todo aquele que estiver próximo a mim está perto do fogo, e todo aquele que estiver afastado de mim estará longe do reino. 83 disse Jesus: as imagens são manifestadas ao homem, e a luz que está dentro delas está oculta pela imagem da luz do Pai. Ele manifestar-se-á a si próprio, e sua imagem será ocultada pela luz. 84 disse Jesus: quando vedes vossa aparência, vós vos rejubilais. Mas quando virdes vossa imagem, aquela que existe antes de vós, a que não morre e nem se manifesta, quanto podereis suportar? 85 disse Jesus: Adão veio a existir a partir de um grande poder e uma grande riqueza, e ainda assim não se tornou digno de vós, porque se o fosse, ele não teria experimentado a morte. 86 disse Jesus: as raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça e descansar. 87 disse Jesus: maldito o corpo que depende de um corpo, e maldita a alma que depende desses dois. 88 disse Jesus: os anjos e os profetas virão a vós e vos darão o que é vosso. E vós, da mesma forma, devereis dar-lhes o que está em vossas mãos, e dizei convosco próprios: em que dia virão eles para receber o que lhes pertence?
89, disse Jesus: Por que lavais o exterior da taça? Não entendeis que o que fez o interior é o mesmo que fez o exterior? 90, disse Jesus: Vinde a mim, pois meu jugo é leve e meu domínio suave, e achareis repouso. 91. Disseram a ele: Dize-nos quem és, para que acreditemos em ti. Ele lhes disse: Observais o aspecto do céu e o da terra, e não conheceis aquele que tendes diante de vós, e não sabeis avaliar este instante. 92, disse Jesus: Buscai e achareis, mas aquelas coisas que me perguntastes naqueles dias, não vos respondi então. Agora quero contar-vos, mas vós não me perguntais. 93, disse Jesus: Não deis aos cães o que é sagrado, para que não o joguem no esterco. Não jogueis pérolas aos porcos, para que não façam delas reticências. Essa parte não é inteligível, não é legível. 94, disse Jesus: Todo aquele que buscar, encontrará, e todo aquele que bater, se lhe abrirá. 95, disse Jesus: Se tiveres dinheiro, não o emprestes a juros, mas dai-o àquele que não vai pagar-te. 96, disse Jesus: O reino do Pai é como uma mulher que tomou um pouco de fermento e o escondeu em uma massa, e com ela fez grandes pães. Quem tem ouvidos, que ouça. 97, disse Jesus: O reino do Pai é como uma mulher que carrega um jarro cheio de trigo. Enquanto caminha por uma estrada distante, a asa do jarro se quebra. A farinha se espalha na estrada às suas costas. Ela não se dá conta e não se apercebe do acidente. Depois de chegar a casa, coloca o jarro no chão e o encontra vazio. 98, disse Jesus: O reino do Pai é como um homem que desejara matar um homem poderoso. Em casa, desembainhou sua espada e enterrou-a na parede para certificar-se de que sua mão seria capaz de fazê-lo. Então ele matou o homem poderoso. 99. Os discípulos disseram a ele: Teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Disse-lhes ele: Os que aqui estão cumprem a vontade de meu Pai, e são eles meus irmãos e minha mãe. Estes são os que entrarão no reino de meu Pai. 100. Eles mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram-lhe: Os homens de César te ordenam que pagues os impostos. Ele lhes disse: Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e a mim o que é meu. 101, disse Jesus: Aquele que não odeia seu pai e sua mãe como eu, não poderá ser meu discípulo. E aquele que não ama seu pai e sua mãe como eu, não poderá ser meu discípulo, pois minha mãe, reticências, ilegível, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. 102, disse Jesus:
Ai deles, os fariseus, pois se parecem com um cachorro deitado no coxo dos bois, pois nem come, nem deixa que os bois comam. 103 disse Jesus: Feliz do homem que sabe em que hora da noite virão os ladrões, pois que poderá levantar-se e recolher seus reticências e cingir os rins antes que eles cheguem. 104. Eles disseram a ele: Vem, vamos hoje orar e jejuar. Disse Jesus: Qual foi o pecado que cometi ou em que fui derrotado? Quando o noivo houver saído da câmara nupcial, aí então que orem e que jejuem. 105 disse Jesus: Aquele que conhece pai e mãe será chamado filho de uma prostituta. 106 disse Jesus: Quando fizerdes um de dois, tornar-vos-eis filhos do homem. E se disserdes, montanha, move-te, ela se moverá. 107 disse Jesus: O reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se extraviou. Ele abandonou as 99 e foi em busca daquela até que a encontrou. E depois de haver descansado, disse à ovelha: Amo-te mais que as outras 99. 108 disse Jesus: Aquele que beber de minha boca tornar-se-á como eu, e eu mesmo tornar-me-ei ele, e todas as coisas ocultas ser-lhe-ão desveladas. 109 disse Jesus: O reino é como um homem que tinha um tesouro escondido no campo, sem sabê-lo, e depois de sua morte deixou-o a seu filho. O filho, que também nada sabia sobre ele, recebeu o campo e vendeu-o. E quem o comprou enquanto arava, encontrou o tesouro e passou a emprestar dinheiro a quem ele quis. 110 disse Jesus: Quem encontrou o mundo e se tornou rico, que renuncie ao mundo. 111 disse Jesus: Os céus e a terra passarão diante de vós, e aquele que vive do vivo não conhecerá nem morte nem medo, porque Jesus disse: Aquele que encontrar-se a si mesmo, dele o mundo não é digno. 112 disse Jesus: Ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. 113 Seus discípulos disseram a ele: Quando virá o reino? Disse Jesus: Ele não virá só por esperá-lo. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Último item 114. Simão Pedro disse-lhe: Que Maria saia de nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Disse Jesus: Vede, eu me encarregarei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens. Pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus.
Neste ponto, encerra-se a leitura do apócrifo da Bíblia, o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Salve Jesus, salve Maria. Hare Krishna.